E aí, Mindrunner, tudo bem contigo? Como estão os treinos? Como está a tua força de vontade? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo, mas esta é a aula 27, ajustando a força de vontade. Nessa aula de hoje eu vou explicar o que você precisa saber sobre essa variável importante chamada força de vontade. Eu vou explorar a ciência psicológica do autocontrole. Olha só como isso pode mudar o teu jogo, sabe por quê? Muitas pessoas acreditam que poderiam melhorar suas vidas se tivessem mais dessa força misteriosa chamada vontade. Força de vontade. Com mais autocontrole, todos nós, todos comeriam direito, se exercitariam regularmente, evitariam o uso de álcool, tabaco, algumas drogas, se não todas. Com mais autocontrole, a gente poderia economizar para a aposentadoria, pararia de procrastinar alguns comportamentos e seria possível alcançar basicamente ou chegar muito próximo de atingir qualquer objetivo que você queira. Veja só, teve uma pesquisa lá nos Estados Unidos que eles chamam de pesquisa anual de estresse na América, que foi desenvolvido pela APA, Associação de Psicologia Americana. E essa pesquisa que eles fizeram, ela perguntava, né, questionava sobre alguns fatores, e um deles era sobre as habilidades que os pesquisados tinham para fazer mudanças no seu estilo de vida. Alimentação é estilo de vida, sono é estilo de vida, exercício físico é estilo de vida. E vários outros aspectos aí. E os participantes, eles apresentaram que a falta de vontade como a razão número 1 para não conseguir ou atingir tais mudanças. Então os americanos, eles nos mostram que a força de vontade é um componente importante. Essa pesquisa foi feita em 2011 e basicamente 27% dos americanos relatam que a força de vontade é essa barreira mais significativa para as mudanças. Pensa contigo aí, você, quando precisa mudar algo, você para por conta dessa falta de força de vontade? Muitas pessoas culpam a força de vontade, né, a baixa força de vontade, e talvez coloquem a culpa nela pelas escolhas erradas. Nós não podemos desistir, né, de ter esperança de conseguir coisas, de fazer coisas, de melhorar o nosso estilo de vida. E o mais interessante de tudo isso é que você não pode acreditar que a força de vontade ela é eterna, porque nós temos ela sobe e desce, né? Ela aumenta e diminui a nossa força de vontade muito com base nas nossas motivações, mas também a força de vontade é algo que a gente pode aprender a modular, a trabalhar. Pesquisas bem recentes sugerem, tá, algumas formas, e eu vou explicar sobre isso ao longo dessa aula, como nós podemos manipular essa força de vontade e como a gente consegue fortalecer isso com algumas práticas simples. Bem simples. Algumas pessoas falam que precisariam ter mais tempo para si. E que esse tempo para si talvez ajudasse a dar essa força de vontade. Mas a força de vontade, ela não nasce automaticamente. Simplesmente porque eu
tem um tempo extra. Tá vendo aonde eu quero chegar? Muitas pessoas dizem que não fazem exercício porque falta tempo. Na verdade, falta prioridade. Falta compreender e ter esse autocontrole. A força de vontade, ela é uma das razões pela qual ou pelas quais as pessoas não alcançam os seus objetivos. Mas não é a única razão para a gente não alcançar os nossos objetivos. E a ciência, os pesquisadores têm um PhD, Roy Baumeister, ele divide esses fatores em 3. O primeiro é que a gente precisa estabelecer a motivação para mudar. Precisamos estabelecer um motivo que nos leve, ter metas claras. Esse é o primeiro fator pelo qual as pessoas não atingem os seus objetivos, porque não tem metas claras para chegar lá. O segundo ponto, ele não é nada menos importante, porque de nada adianta você ter metas claras se você não monitorar os teus comportamentos. Metas, monitorar comportamentos que me levam em direção à meta. E o terceiro componente é a força de vontade. Você tem que ter metas, você tem que monitorar os teus comportamentos e a força de vontade para te fazer caminhar. Se o objetivo é começar a correr, se o objetivo é perder peso, deixar de fumar, estudar mais, ou passar menos tempo nas redes sociais, a força de vontade é um passo extremamente importante para alcançar esse resultado. Mas não é sozinho. Na essência, a nossa força de vontade é a capacidade de resistir às tentações de curto prazo, dopamina, para atingir as metas de longo prazo, a dopamina no futuro. Tudo está relacionado a esse prazer momentâneo que a gente pode sentir. Vou sair para treinar, vou assistir Netflix. Vou pegar um livro para ler, vou assistir uma série. O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele explorou vários conceitos e sobre o autocontrole. Uma das pesquisas que eles fizeram muito legal, eles avaliaram a autodisciplina de alunos da 8ª série ao longo de todo o ano letivo. Tá? E eles fizeram com que os professores, tá, os pais e os próprios alunos respondessem alguns questionários sobre isso. E eles também deram aos alunos uma tarefa na qual eles tinham a opção de receber $1 imediatamente ou esperar uma semana para receber $2. Faz a tarefa, $1. Ou espera uma semana e recebe $2. E eles descobriram que os alunos que se classificavam bem, tinham uma melhor autodisciplina, tinham melhores notas, melhor frequência escolar e pontuação mais altas em vários testes que eram feitos na escola. Tinha uma propensão maior em se desenvolver mais no ensino médio. E eles descobriram que a autodisciplina foi um fator importante do QI, o coeficiente de inteligência, na previsão de sucesso dos acadêmicos, dos alunos, né? Dos alunos. Eles chamam de acadêmicos, mas são alunos. Lembra da pesquisa de $1 e $2?
os alunos com melhor autocontrole, eles esperavam para receber os $2. E tem vários estudos nessa mesma linha, né, que investigaram jovens, adultos, e é muito louco isso. De maneira geral, as crianças, elas tendem a ter mais força de vontade e esperar para ter uma recompensa maior no futuro. Então, a força de vontade tem vários benefícios. Vários benefícios. Mas é um fator, né, que pode receber vários nomes. Determinação, motivação, autodisciplina, autocontrole, tudo isso pode estar dentro do que algumas pessoas chamam de força de vontade. Mas lá na psicologia, os psicólogos, eles caracterizam a força de vontade, o autocontrole, de maneiras mais específicas. De maneira que a maioria dos cientistas, psicólogos, eles caracterizam, eles definem a força de vontade como uma capacidade de atrasar gratificações, resistindo tentações de curto prazo para atingir metas no longo prazo. Ou capacidade de substituir pensamentos, sentimentos ou impulsos indesejados. Sabe aquele momento que você consegue dizer não para algo? Que você consegue combater um impulso? Força de vontade. Aquele momento que você consegue empregar, usar o teu sistema cognitivo, você pensar para agir, para ter comportamentos, ao invés de ser levado pela emoção, força de vontade. Uma regulação consciente é força de vontade. Mas lá na psicologia, eles também apontam que isso é um recurso limitado e pode ser esgotado. A nossa força de vontade, ela se esgota. Ela pode diminuir. E eu vou deixar uma lista de artigos que você pode ler depois, se você quiser se aprofundar sobre isso. Então, a nossa força de vontade, ela é gigantesca. Pode atuar em várias áreas. Influencia dos pensamentos aos comportamentos. E lidar com ela é importante, porém ela é um recurso limitado. Nós precisamos aprender a usar a nossa força de vontade e principalmente recarregar essa bateria de força de vontade, para que a gente consiga atrasar as nossas gratificações, por exemplo. Essa liberação de dopamina que eu tenho urgência, eu posso atrasar ela um pouco. Uma pesquisa que tem mais de 40 anos, lá da Universidade de Colômbia. Eles investigaram o autocontrole de crianças em algo muito simples. Eles fizeram um experimento. E se você pesquisar na internet, você vai encontrar que se chama o teste do marshmallow. Sabe o que é marshmallow? Aquele negocinho branquinho, fofinho, que a gente vai lá no fogo e torra. E essa pesquisa ficou muito conhecida, muito famosa no meio da psicologia e foi a base de vários outros estudos. O que eles fizeram? Michael e os seus colaboradores, eles chegaram lá numa pré-escola com um pratão de marshmallow. E colocaram na sala, e aí as crianças foram informadas que os pesquisadores iam sair da sala, eles tinham que sair da sala, se ausentar por alguns minutos, mas eles deram uma escolha para as crianças. Uma escolha muito simples. Se as crianças elas esperassem até o Michael e os colaboradores voltar, eles poderiam comer 2
marshmallows. Se as crianças simplesmente não esperassem, eles poderiam tocar o sino que tinha na sala e os pesquisadores voltariam naquele momento que tocou o sino para a sala e elas só poderiam comer um marshmallow. Tanto em crianças quanto em adultos, a força de vontade, ela pode ser pensada como uma capacidade básica que nós temos de atrasar gratificações. As crianças, os pré-escolares, com bom autocontrole, sacrificaram o prazer imediato de um marshmallow para comer 2 marshmallows depois. Autocontrole levou eles a conseguir segurar o ímpeto de pegar um marshmallow para poder comer 2 depois. Ex-fumantes, pessoas que param de fumar, elas perdem o prazer de fumar, eles trocam o prazer de fumar quando percebem os benefícios de deixar de fumar, de ter parado de fumar. Respiração melhor, mais saúde. Vão evitar o risco de um câncer no futuro. As pessoas que estão num shopping resistem a comprar algo para economizar para comprar algo melhor. E assim em várias outras áreas da vida que a gente usa a nossa força de vontade. Fazer um treino ou não fazer um treino está enfiado na força de vontade. O experimento do marshmallow nos leva a entender essa capacidade de atrasar a gratificação. E esse é um sistema muito legal para explicar por que a força de vontade ela é bem sucedida ou a gente falha. Todo esse nosso sistema de atraso de recompensa imediata é de natureza cognitiva, onde a gente domina o nosso impulso, os nossos pensamentos. É um sistema onde eu preciso pensar para agir, incorporar todos os meus conhecimentos sobre sensações, sentimentos, ações e os meus objetivos. Porque eu vou precisar lembrar por que eu preciso treinar. Ou porque eu não devo comer o marshmallow. Ou porque, lembra do exemplo que eu dou sempre em várias aulas do pudim e da salada de fruta? Nós temos esse nosso sistema reflexivo e um sistema impulsivo, emocional. Quando eu vou por esse sistema impulsivo emocional, meio que de reflexo, eu vou responder de uma forma e vou ter alguns gatilhos que vão me levar a colocar um marshmallow na boca sem pensar nas implicações a longo prazo. Quando eu falo do anjinho e do diabinho, se essa estrutura fosse esse anjinho e esse diabinho, come o marshmallow. Calma, pensa. Quando a nossa força de vontade cai, nós estamos nos expondo mais a esses pensamentos ruins, substituindo os comportamentos bons, levando a ações impulsivas. Tem algumas pessoas, ao que parece, podem ser mais ou menos suscetíveis a pegar o marshmallow na hora e colocar na boca um marshmallow. E essa suscetibilidade, as respostas emocionais que influenciam os sujeitos, nós, podem ser trabalhados, podem ser administrados
Dói. É lógico que dói. Claro que dói. Uma coisa legal desse estudo que eu falei do marshmallow é que ele não acabou lá atrás. Recentemente, numa universidade em Cornell, nos Estados Unidos, e na Universidade de Washington, eles fizeram uma análise com 59 sujeitos que estavam na época com mais ou menos 40 e poucos anos, que participaram lá do experimento do marshmallow quando crianças, e os pesquisadores eles testaram a força de vontade dessas 59 pessoas para tentar entender, para demonstrar o autocontrole em adultos. Surpreendentemente, as diferenças de força de vontade dos sujeitos se mantiveram ao longo de 4 décadas. De maneira geral, as crianças que foram mal sucedidas em resistir a pegar um marshmallow se saíram mal nas tarefas de autocontrole quando adultas. Ha! Então, a nossa sensibilidade a esses estímulos impulsivos pode persistir ao longo da vida. E aí a gente precisa ser muito forte para quebrar esses impulsos. Existe a necessidade de mais pesquisas sobre esses assuntos, mas nós vamos respondendo aos nossos impulsos e aquilo que a gente gera quando criança, sobre autocontrole, sobre impulsividade, sobre força de vontade, provavelmente a gente vai levando ao longo da vida. E é claro que você que corre, possivelmente aprendeu a mudar, a lidar, a administrar de forma diferente esses impulsos. Para alguns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil. Se você tem filhos, se você tem criança por perto, estimule o autocontrole e a força de vontade de muito cedo, para que a pessoa consiga lidar melhor com isso desde jovem. Como eu já expliquei, a força de vontade ela é um recurso limitado. Essa estrutura que nós temos de quente e frio, de ligar e desligar a força de vontade, de fazer, de cair na tentação ou não, está relacionado com a nossa energia que se coloca para atrasar a gratificação. O problema é que existem linhas teóricas que falam sobre o esgotamento dessa nossa força de vontade. E isso explica o que acontece conosco depois que a gente vai resistindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todos os dias. De uma forma ou de outra, a gente vai tendo que exercer a nossa força de vontade. Por exemplo, a gente resiste ao desejo de pegar o telefone e ir lá para a rede social. E aí eu vou fazer o relatório que eu preciso. Eu pego uma salada, mas eu não vou pegar o hambúrguer. Você para e fala assim, cara, eu não vou fazer comentário nenhum. No entanto, resistir a essas tentações múltiplas ou resistir por muito tempo tem um custo mental. E alguns especialistas falam que a força de vontade é como um músculo, que a gente pode cansar com o uso excessivo dela. Ha! E aí eu fraquejo. Eu preciso treinar isso.
Tem várias pesquisas que mostram com comida, né, onde a gente chega a um ponto que o esgotamento leva a tomar decisões ruins. E aí eu não consigo manter. Infelizmente, os eventos de esgotamento físico e mental são muito comuns. O estresse nos leva a ter essa diminuição dessa força mental, dessa condição de não cair diante de uma tentação. A gente já tentou ser diplomático com um colega, tentar conversar, forçar um sorriso, mas chega a um ponto que a gente não consegue. E algumas pesquisas mostram essa interação com outros nesse sentido, tá? Que a gente tenta lidar com convencimento de si sobre o comportamento dos outros e tentar forçar que está tudo bem, chega a um ponto que não tem como. A gente não consegue manter essa força de vontade porque o estresse nos esgota. É cansativo. Mas essa exaustão não é simplesmente uma questão de a gente estar cansado. Tem vários outros pontos que nos levam a essa fraqueza. Por exemplo, uma noite ruim de sono, privação de sono. Pessoas que dormem mal têm menor força de vontade, menor autocontrole. Várias pesquisas mostram a relação do sono com o estresse, do sono com a força de vontade. Então, se a diminuição da força de vontade não se relaciona só com a fadiga física, existem vários outros mecanismos para nós que corremos que nos levam a diminuir a força de vontade, que nos colocam em risco de treinar ou não, de chegar mais perto da nossa meta ou não. Tem uma pesquisa da Universidade de Toronto que eles identificaram lá que a força de vontade das pessoas foi muito baixa, diminuiu, eles perderam muito a condição de ter autocontrole em função de atividades cognitivas. Atividades cognitivas muito difíceis, não tem nada de estresse físico, mas é só atividade cognitiva. Leva a uma baixa força de vontade. E aí, quando a gente se coloca em um estresse cognitivo, num estresse mental, a gente é mais propenso a suprimir os bons comportamentos. Naquele dia que eu estou mais mentalmente cansado, as minhas opções não são de manter os bons comportamentos. Eu vou para o álcool, vou para uma comida diferente que não está alinhada com as minhas metas. Então a força de vontade é um recurso limitado. Tem um corpo de evidências substancial sobre isso. E aí o humor é um fator que nos ajuda, quando eu consigo ter uma regulação do meu humor, a melhorar e a aumentar a força de vontade. Especialmente quando eu ainda tenho um pouco de força de vontade, eu não esgotei completamente, eu consigo lidar com os meus pensamentos, eu consigo dizer, opa, consigo administrar um pouco esses meus pensamentos para seguir bons comportamentos. Porque a nossa força de vontade ela está muito relacionada com comportamentos saudáveis. E todos os dias a gente toma decisões
para resistir não, ou não aos impulsos, como eu falei, que a vida nos dá. Impulsos de uma vida mais saudável, impulsos de uma vida menos saudável. Impulsos de ser mais reativo ou de não ser. Quando eu estou cognitivamente cansado, a tendência, se eu não tenho uma força mental, se eu não sei lidar, se eu não tenho autoconhecimento, eu vou para o lado negativo. Vai se arrastando para a academia, mas vai. Força de vontade zero. Sabe aquela frase que eu odeio, mas que falo? Tô aqui na força do ódio, porque muitos lá não estão na força do ódio. Não estão na força do ódio. Mas se você usa isso de algum modo para ajudar a tua força de vontade, use a força do ódio. Eu uso Treinou Venceu. Treinou Venceu. Não fiz o meu treino todo, mas eu fiz metade, mas eu fiz. A segunda-feira, né, aquela fatídico dia do recomeço, é a tua vontade sendo testada. E como falei, força de vontade é limitada, frequentemente colocada como um obstáculo para que eu não vá para a academia. Uma outra pesquisa muito legal, que foi feita na Pensilvânia, em 2010. Eles descobriram que as crianças com maior força de vontade, elas tinham menos peso. Menor peso. Ou seja, crianças com maior força de vontade tinham um percentual de gordura menor, se alimentavam melhor, conseguiam fazer uma transição de uma idade mais jovem para a adolescência mais tranquila, sem ser tão impulsivo, por conta das escolhas. Porque conseguem lidar melhor com os impulsos, com todos esses fatores que sabotam. Então, fazer dieta, por exemplo, é conseguir usar a força de vontade para sufocar, matar pensamentos de gratificação imediata, de controlar a ansiedade, de melhorar o humor. Porque muitas vezes esse mau humor, né, que é a chamada alimentação emocional, a fome emocional, muitas vezes esse mau humor é que leva as pessoas a extrapolar na comida. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer nesse momento aqui é que o esgotamento mental, diminuir a força de vontade, ele leva os sujeitos a se colocar em risco. Lá na dieta é isso. As razões pelas quais alguém faz dieta é importante. Por que você quer perder peso? Por que você quer treinar para uma corrida? Por que você quer correr uma maratona? As crenças que você tem para esse objetivo que você quer é extremamente importante para proteger você desse efeito do esgotamento, da diminuição da tua força de vontade. Por que você quer correr uma maratona? Por que você quer correr 10 quilômetros? Por que você quer começar a correr? Por que quer perder peso? Quer parar de fumar? Por que você quer tomar 3 litros de água por dia? As tuas crenças e atitudes, elas vão te proteger. Metas, comportamento, força de vontade. Comportamento.
atitude, feedback para entender os teus comportamentos. É simples. A força de vontade, ela é importante para você que corre. Você escolhe os ambientes que você vai estar com as pessoas que fazem exercício ou não, que correm ou não, que se alimentam de maneira saudável ou não, que vão para a balada e ficam até altas horas ou não. Você escolhe tudo isso. Comportamento. Claro que os comportamentos, por exemplo, de comer demais, são bem complexos. Tem inúmeros fatores e fundamentos psicológicos e neurológicos que estão ali. E o papel da força de vontade, no caso da dieta, ou no tratamento de obesidade, ele precisa ser melhor discutido e não é aqui que a gente vai resolver isso. Mas para o exercício físico é mais fácil. Mas esse nosso ambiente moderno, tecnológico, interação, TV, um monte de coisa, é cada vez um desafio maior a gente se manter com os nossos comportamentos. Para quem vai começar a correr, é sempre um desafio gigante. Para quem já corre, já sente isso, é manter a bola girando, manter a roda girando. Para quem tem que parar de treinar e volta, é recomeçar isso. Então, o ambiente que a gente está, e aqui no Mind Run nós temos um grupo de suporte para isso, é um papel fundamental nas tuas escolhas. Fundamental. A ambiência, ela faz a gente se adaptar, se ajustar. Uma pessoa que quer começar a correr se envolve com pessoas que vão fazer exercício. E eu preciso ter força de vontade para estar nesse meio. Porque senão eu vou ter que ser muito forte para mudar o meu comportamento e conseguir fugir desse ambiente. Então, a força de vontade, ela também se relaciona com tomada de decisão. As compras, por exemplo, a tentação de comprar é um teste para algumas pessoas. Assim como as escolhas alimentares, como fazer o exercício. Comprar algo é impulso. E nós somos testados o tempo todo com propaganda aí. Eu quero trocar de carro, já aparece carro, quero comprar tênis, é coisas de corrida direto. E a gente tem que segurar com força de vontade. Do mesmo jeito quando eu vou para um buffet de comida. E para isso eu preciso fortalecer o meu autocontrole. A maioria das pesquisas que exploram o autocontrole faz com um objetivo bem óbvio. Bem óbvio. Como a força de vontade ela pode ser fortalecida? Com o autocontrole. Evitar tentação é uma tática eficaz para a gente manter o autocontrole. Lembra do estudo do marshmallow? Vou comer agora, ou espero como 2? As crianças que ficavam olhando pro marshmallow, olhando ali pro marshmallow, eram menos propensas a resistir do que as crianças que fechavam os olhos e se afastavam ou se distraíam. O que eu não vejo está fora da minha mente. Isso se aplica para a gente.
Tem um estudo com trabalhadores, aqueles que mantinham doces no escritório, doces na gaveta. Na gaveta fechada. Eles comiam menos do que aqueles que tinham os doces em cima da mesa à vista. Tenha uma garrafa de água sempre contigo e você vai tomar água muitas vezes. Porque você está vendo. Se envolva com pessoas que fazem exercício, que falam sobre exercício, mas não seja o chatão da corrida. E você vai se envolver com o exercício. E aí vai ser mais fácil lidar com isso. A força de vontade ela se torna menos vulnerável a diminuir quando a gente está com um controle, quando eu tenho o ambiente, quando eu estou junto com pessoas iguais. Tem várias pesquisas que mostram isso. Da necessidade de a gente se envolver com algo para estar dentro ou fugir daquilo e nem ver. Nem ver. Porque aí vai ser mais fácil de eu manter a minha força de vontade. E nós temos alguns pontos chaves sobre a força de vontade. Então veja, a força de vontade é a capacidade que nós temos de resistir às gratificações de curto prazo. Porque eu quero não comer o marshmallow 1 agora para comer 2 depois. Eu não vou comer uma pizza hoje porque amanhã eu tenho um treino e eu preciso diminuir peso, então eu vou fazer isso. A força de vontade, e você vai fortalecer a tua força de vontade com os resultados positivos que você encontra. Melhores notas, melhor autoestima. Eu vou estudar mais. Menos uso de álcool, eu vou me sentir melhor. Melhor saúde física mental, melhor autoestima. Melhor controle financeiro, melhor autoestima. Resultados positivos. E aí olha para você, olha para os teus treinos, para todos os treinos bons que você fez e isso tem que te dar força. Sabe, naquele dia que você vai fraquejar? Olha para trás, olha para tudo que você já conseguiu. Não, vida que segue. Eu vou reto em direção à minha meta. Quando a força de vontade falhar, você precisa ter uma forma de controle. Substituir o teu impulso pelo lado racional. Mas é lógico que quando a força de vontade diminui, a gente é levado a ações impulsivas. E aí eu preciso ter uma capacidade de autocontrole para ser persistente, forte. Disciplina. Quanto mais autocontrole a gente tiver, mais autocontrole a gente vai ter. Que é um sistema que vai se reforçando. Pessoas com baixo autocontrole vão precisar muita força para reaver esse controle, tomar as rédeas dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus pensamentos. E isso é treinável. A força de vontade se compara com um músculo que fica cansado quando eu uso demais. E aí eu preciso entender como eu funciono para dar essa despressurizada, relaxar, para voltar com mais força de vontade. Então a força de vontade ela é física e mental. O desgaste físico e mental me leva a um lado e outro. Ter força de vontade ou não ter. Resistir ou suprimir a vontade de treinar. Estou muito cansado, não vou. Faça alguma coisa para
manter a tua chama acesa. E se você percebe que a tua força de vontade está ruim, você pode até mitigar esses efeitos disso com atitude positiva, com humor, com mudança de humor e com as tuas crenças, com aquilo que você confia de si. Não quero treinar, mas eu vou. Atitude positiva. Cria um mecanismo. Muda o seu humor, conversa contigo. Conversa interna é poderosa. E um ponto fundamental é evitar tentações. E aí é planejamento, antecedência. Você vai planejar antes as suas ações. Tem que ser tático no que você vai fazer. Você tem que ter técnica para o que você vai fazer. Eu já sei que eu vou estar cansado, então eu vou fazer menos, mas eu vou fazer. Eu já sei que na terça-feira eu tenho uma reunião pesada, depois da reunião eu vou estar destruído. Então eu vou fazer o meu treino antes, porque senão depois a força de vontade vai baixar. E aí eu não vou deixar acabar a minha vontade, eu já vou ter feito algo. E um ponto que os nutricionistas vão entender muito e podem te ajudar é o nível de energia, nível de glicose no sangue. E aí é alimentação saudável, lanches saudáveis, para não dar pico de glicose e o efeito rebote de baixar a tua energia, porque baixou a tua energia, baixa a tua força de vontade. E aí você vai diminuir a chance de fazer aquilo que você tem que fazer para chegar lá onde você quer. Agora, eu posso estar esgotado para fazer exercício, mas eu não estou esgotado para assistir uma série. Usa a força de vontade que você teria para ficar no sofá assistindo a série para dar uma caminhada. Transfere essa força de vontade. Muda o foco. Você pode até criar uma lista de mudanças que você pode fazer para você usar consigo. Então, assim como músculos a gente treina, o autocontrole regular, ter autocontrole regular melhora a força de vontade. E isso em curto e longo prazo. E se você aprender a usar essas estratégias que eu fui falando agora, você consegue mudar o teu jogo mental. Você consegue até ensinar isso para alguém, para ajudar e mudar o jogo mental dela naquele dia que não tem vontade para treinar. Não tem vontade para treinar, mas tem vontade para ficar 3 horas assistindo série. Muda o foco da vontade, da força de vontade. E aí você vai vencer o seu jogo mental. Fechou? Usa todas essas estratégias consigo. Aplica isso na tua vida, que você não vai deixar de treinar. Tu pode não fazer o treino do jeito que era, mas alguma coisa você vai fazer. Treinou, venceu.